Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do nosso Nortecast. Estamos aqui com um convidado de peso na área de empreendedorismo de Araguaína, região e Brasil, o Alex. Alex, seja muito bem-vindo em nosso Nortecast. E galera, fiquem antenados, fiquem ligados aí para as grandes dicas na área do empreendedorismo. Eu que agradeço, Jean, pela oportunidade e é sempre um prazer estar vindo aqui na Nortecis para poder conversar um pouquinho mais com você, que é um amigo, você, Patrícia, Raimundo, com o pessoal aqui que comparece aqui às suas lives. Maravilha, Alex. Alex, uma coisa que a gente tem bastante curiosidade, todo mundo tem também, né? Quando fala de empreendedorismo, como é que é a rotina, né? A rotina do empreendedor. Que hora que ele levanta, que hora que ele acorda, né? Fale também das suas origens, né? De onde você veio e a sua rotina, né? Hoje, como é que é a sua rotina diária, né? Então, assim, as minhas origens são origens bem humildes. Eu tive o privilégio de ser constituído numa família muito humilde. E eu falo que é privilégio porque quanto mais humilde, mais a gente aprende a se virar, a ter já essa noção de empreender enquanto criança. E por ter uma origem humilde, não tive a oportunidade de ter brinquedos, de ter o que toda criança com a classe um pouco melhor tem, né? Não tive as oportunidades de ter brinquedos fáceis ali para poder usar. Então, eu, enquanto criança, tinha que me virar. Eu sou de uma família de 3 irmãos, e minha irmã já fazia faculdade na época, não tinha tempo para brincar comigo, eu tinha um irmão mais novo. E minha mãe, ela era divorciada e eu tinha que achar alguma maneira de brincar. Então nós tínhamos brincadeiras como peteca, que é uma brincadeira que a gente utiliza um pano, coloca ali algumas plumas de galinha, algumas penas de galinha ali para poder ficar batendo com a mão, né? Sim, né? Então a gente tinha isso como opção. Quando não, nós fabricávamos os carrinhos. A gente fabricava carrinhos de lata de sardinha. Então era o que tinha para se usar para brincar. A gente pegava ali aquelas havaianas velhas que iam gastando, fazia os pneus, pegava uns talos ali, colocava e fabricava os carrinhos. Cansava de brincar de carrinho, a gente ia brincar de trem. Então eu emendava várias latinhas, botava os pneus e fazia um trem. Então o que a gente via nos brinquedos, às vezes de um vizinho ou de alguém, a gente queria copiar, mas só que a gente levava para a nossa realidade. Usava o que tinha para fabricar a mesma coisa ou parecido. E com essa veia de empreender desde criança, é que eu fui me formando, me entendendo enquanto cidadão e comecei a ver oportunidades para melhorar o meu ambiente. Então, eu sempre tive essa vontade de melhorar o meu ambiente. Nunca observei, às vezes, um brinquedo alheio ou alguma coisa alheia com aquele ar de inferioridade. Sempre via que eu conseguiria ter com os meus esforços. E isso foi crescendo, e à medida que foi crescendo, eu comecei a me ver numa situação em que, em determinado momento da minha vida, eu não me via mais num ambiente de trabalho. Uma sala fechada, fazendo uma coisa quase que numa rotina. Os mesmos trabalhos, as mesmas funções durante todos os dias, todos os meses, durante anos, as mesmas coisas. Então, chegou um momento da minha vida em que todo aquele aprendizado lá de atrás, né, da infância, ele aflorou de tal forma que eu tinha que sair. Eu tinha que sair de uma sala fechada e ir mesmo para o mundo. Maravilha. E você contando aí, né, da rodinha, né? A gente usava também o litro de óleo, né, para fazer o corpo de carrinho, Sim. Né? E essa pegada aí da nossa época, né, da nossa geração, eu acho que ela deu um outro start na nossa mente, né? Porque a gente não tinha condição de ir lá na loja e comprar o brinquedo já pronto, então a gente tinha a preocupação da fabricação. Exato. Então isso já estimulava na gente a criatividade, né? Estimulava. Eu tenho que criar, eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, né? E manter também, porque eu estou fabricando, então isso gera novos insights, gerava... Exatamente. A gente nem sabia que existiam essas palavras, mas a gente já fazia, né? E tinha uma coisa interessante também, que é o seguinte: nós, enquanto mais humildes, a gente tinha uma oportunidade que a gente tinha tempo.
né? Porque você não tinha lazer, assim, para ir num parque, você não tinha um lazer como outras crianças tinham. Então, você tinha muito tempo para ficar em casa, ou você tinha aquela brincadeira, ou você tinha tempo útil para ficar em casa. E aí, uma coisa também que eu me recordo bem é que durante o período meu escolar, então na escola, por exemplo, o pessoal eles tinham dificuldade em algumas matérias. E aí, o que eu via? Então, se ele tem a dificuldade em alguma matéria, ele vai querer me pagar de alguma forma. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar para ser bom naquela matéria e receber algum benefício. Como eu sabia que aquela criança não tinha dinheiro para pagar, o que eu recebia? Grafite. Em 1900 e alguma coisa aí, ter uma grafite era status. Sim, é verdade. E aí eu vi aquele pessoal com a grafite e falei, não, eu tenho que conseguir, mas eu vou conseguir do meu jeito. E aí o que eu fazia? Estudava, o pessoal queria tirar nota boa no trabalho, tirar nota boa na prova. Falei, não, o pagamento é uma grafite. E aí ele falou, mas a grafite, não, é uma grafite. Se você puder me pagar, eu te ajudo. E assim eu fazia. Então eu tinha melhores canetas, eu tinha as melhores grafites, eu tinha os melhores utensílios para trabalhar na escola, porque eu via a oportunidade. E isso vai desenvolvendo na gente um senso de empreender em tudo que a gente vai, para onde a gente vai, para a gente melhorar a nossa situação. Então, nunca pensei em pegar, mas eu pensei em fazer alguma coisa para receber aquilo ali. E deu muito certo. Maravilha. Aí a gente vai relembrando, né? Você contando aí, né? Grafite, 05, 07, Sim, naquela época. Era status. Né? Era status, né? E aí, como eu tenho filhos, né? E a gente vê que meus filhos, eles não vivenciou dessa maneira, né? Que a gente, um lápis para nós, por exemplo, pelo menos para mim, na minha época que eu estava estudando, iniciando os estudos, durava anos. Sim. A gente usava até ficar desse tamanhozinho. Exatamente. Hoje não, né? Não, hoje tudo é mais fácil. É só, papai, compra. Aí compra um lápis, daqui 2 meses, aí compra lápis de novo. Não, acabou o lápis, comeu, acabou, Sim. Gastou todinho no apontador, só gastando. Exatamente. Então ficou muito fácil, né? Não, muito hoje, fácil, muito fácil. Né? Gasta assim, sem ter a noção, né? E você e nós, nessa época, a gente tinha noção. Tinha que economizar, tinha que fazer, não podia comprar, então tinha que ser... ganhar, tinha que investir, tinha que ganhar, tinha que trabalhar, né? Pra ter esse eu sou da época, e você deve ser também, Jean, da época em que a gente comprava o bolso da camisa da escola, né? Você comprava o bolso com o nome da escola, e aí você vinha com esse bolso, aí você mandava fazer a camisa lá, bonita, uma camisa branca e tal, e colocava o bolso. Meu Deus, e aí, resgate. aquilo ali, aquele bolso lá, custava na época, acho que R$5. Mas veja, R$5, 1994, 96, por aí, era muita coisa. Era muito dinheiro. Mas aí você pegava aquele bolso e ia com aquela camisa. Então, assim, para quem tinha um pouco mais de condição, ia numa camisa bem feita, tudo bonitinha e tal. Quem tinha menos condição, você via pelo pano, às vezes. Camisa um pouco mais fina, um pouco mais diferente. E nós tínhamos o cuidado de ter o quê? Uma camisa, um pano um pouco melhor. Que minha mãe era costureira, e o que ela fazia? Comprava um pano bom, só que aquele pano tinha que durar 2 anos. Aquela camisa tinha que durar 2 anos. Tem que durar 2 anos. Então, assim, você tinha o maior cuidado. Não jogava bola com a camisa. Você ia para a escola, tempo chuvoso, você ia com outra camisa, uma outra camiseta, para chegar lá com aquela camisa branca e limpa. Né? E aí você tinha todo aquele cuidado. Então, assim, hoje está muito mais fácil as coisas, né? Então, hoje o uniforme ele já vem pintado, já vem bonitinho. A pessoa já recebe o uniforme ali, não sabe, às vezes, o custo daquilo ali, o quanto que... o pai ou a mãe sofreu para comprar aquilo ali, né? Teve um gasto com aquele material. Hoje, para você ter ideia, um material escolar ele está custando quase R$400. O jogo de material todinho, uniforme, tudo vai dar uns R$400. Então ficou muito caro. E na nossa época a gente tinha que ter esse cuidado. E esse cuidado era um cuidado que ou você tinha ou você não ia de uniforme no ano seguinte. E sem uniforme você não entrava. Não entrava, né? Então tinha tudo isso. Muito bem. E nesse jogo do empreendedorismo, hoje, como é que é a sua dinâmica hoje, né? Toda a carga de trabalho, de inovação que você tem, a rotina, em relação à vida pessoal, né? E como é que você trabalha esse equilíbrio hoje? Quais são as suas válvulas de escape? Conta um pouco pra gente sobre isso. Então, assim, hoje, depois que eu saí do meu antigo emprego, eu tinha um emprego estável, né? Eu tinha um emprego que eu trabalhava periodicamente de tarde e noite, porque
porque eu era um instrutor, né, de uma grande instituição de ensino, e eu trabalhava às vezes tarde e noite, às vezes era manhã e tarde, e nesse tempo eu tinha um período livre para minha família. Só que quando a gente trabalha com essa parte de empreender, o seu tempo ele fica mais escasso, porque você passa a não ter 2 períodos de trabalho, você passa a ter 3 períodos de trabalho. Então, tem dias que eu vou dormir 2 da manhã, tem dias que eu vou dormir 5 da manhã, tem dias que eu acordo 5 para começar a trabalhar e vai até altas horas da noite. Então, a rotina mudou do avesso, né? Então, o que era uma rotina passou a não ter mais rotina e o trabalho dobrou, triplicou. Só que hoje a minha válvula de escape é justamente meus filhos, né? Então, assim, minha esposa, meus filhos, porque quando eu vejo o sacrifício que é você trabalhar mais, mas quando você olha os seus filhos, sua família, e você vê que aquilo vai gerar um benefício maior, você passa a ver que aquilo tem um benefício e aquilo ali tem um sentido por que você está fazendo, né? Tem ocasiões, por exemplo, que eu vou em determinados locais, às vezes eu vou visitar um parente, ou às vezes eu vou viajar com a família, até para tirar um pouco da carga emocional lá do trabalho, mas às vezes eu estou no local físico e a cabeça está lá no trabalho. E aí acontece muito isso. Então, a gente que trabalha com empreendedorismo, a gente não para. O corpo físico estaciona, mas a cabeça ela está muito, muito longe. Às vezes está pensando muitas coisas. Mente, né? Ela não precisa estar precisa. Onde está o corpo físico. Exatamente. Né? E hoje a gente tem uma facilidade que a gente tem um computador na mão, né, que é o celular. Então, às vezes, você consegue fazer muita coisa aqui pela tela, pelo celular aqui, e já consegue resolver um problema ou outro e vai fazendo. Então, minha válvula de escape hoje é a família. Então, a hora que eu estou com tempo, eu já tiro para a gente fazer alguma coisa, alguma atividade. Geralmente, final de semana, o domingo é um domingo sagrado para a família mesmo. Então, assim, eu já não faço mais nada. Às vezes, nem celular eu atendo para dedicar para eles, né? Mas, assim, de segunda a sábado, a mente está trabalhando em outras coisas. Maravilha. Alex, como você conhece e convive com muitos empreendedores, né? Essa galera toda, o que você daria de dica para eles, de que você entende que é importante, até para quem está começando ou para quem pretende iniciar algum projeto, algum trabalho, porque você já passou por alguns momentos, por algumas falhas. É importante você já evitar isso ou ir por esse caminho. Algumas dicas assim que as pessoas possam assimilar bem. Sim. Então tem algumas coisas que são importantes. Primeira coisa é não ter pressa. Acho que é o principal. O principal de tudo é não ter pressa. Então, se você tem seu objetivo de ganhar dinheiro, não empreenda. Empreender, ele é algo que vai te demorar a acontecer. Então, é uma coisa que você vai plantar uma semente, essa semente vai germinar, até ela se tornar uma árvore e dar frutos, demora, não é da noite para o dia. Então, é ter paciência. A primeira coisa é ter paciência, que vai continuar a fazer o seu processo. Uma coisa que é importante, não dê atenção a críticas, porque isso vai ter muita crítica, você vai ser um anormal no meio das pessoas, porque você sai de uma condição, né, exato, você passa a ser um anormal, um diferente ali. Então, se você está num grupo, você larga um emprego, você vai viver da sua solução, do seu empreendedorismo, você passa a ser um cara muito diferente, uma pessoa diferente. Por ser diferente, você começa a ter um modo de trabalho diferente, as pessoas começam a te ver diferente. Então, você tem que ter paciência, não ligar para o que as pessoas falam, porque quanto mais a pessoa te criticar, você pode ter certeza que está no caminho certo. Uma outra dica importante, você tem que estar com pessoas que pensam como você. Se você estiver no meio de pessoas que não pensam como você, em algum momento você vai cair o teu esforço. O teu esforço vai ficar um pouco fraco. Então, você tem que estar com pessoas que realmente falem a tua língua do empreendedorismo. Então, às vezes, você vai estar para baixo. Às vezes, a tua família não está ali com você acompanhando o teu ritmo, porque ela está em outro momento. Mas, então, você tem que ter uma pessoa que fale a tua mesma língua para você dialogar, conversar, pedir uma opinião. Porque empreender também é saber que você não sabe de tudo. Você precisa de muitas pessoas do seu lado, muita gente do seu lado para te ajudar no processo. Quando você estiver estabilizado bem, você vai poder ajudar outra pessoa. E uma outra dica é a questão de sentido.
teu empreendedorismo, a tua ação, ela tem que fazer sentido. Sentido não para uma pessoa, mas para várias pessoas. Tem um propósito, né? Propósito. Então, se você empreender para ganhar dinheiro, não vai, você vai morrer na praia, vamos dizer assim. Você não tem um propósito, né? Se você não tiver propósito, pessoas, né? não vai dar certo. Você tem que ter um propósito. Por que você está fazendo? Vou dar um exemplo. Hoje, muita gente trabalha com cosméticos. Todo ano se produz muito cosmético. Então, eu converso com muitos empreendedores que trabalham com cosmético. É uma linha que ela vem crescendo muito. Só que qual o propósito de um cosmético? Se for para melhorar a pele, tornar mais macia, se for para deixar mais cheirosa, a gente tem N possibilidades. Já tem N cosméticos da mesma função. Mas se esse cosmético ele é para algum fim, algum propósito adicional, aí você tem uma pegada interessante. Esse cosmético vai resolver qual o problema? Se é cheiro, tem vários cosméticos com cheiro. Se é maciez, tem muitos cosméticos com maciez. Então, assim, tem que ter um sentido. Para quê? E um diferencial. Então, quando eu fui empreender, quando eu fui trabalhar essa parte, eu pensei muito nisso. Qual o propósito do que eu faço? Então, quando você responde essa pergunta, aí você passa a ver que faz sentido. E seu caminho ele se torna mais fácil também. Sim, é verdade. E coisa que você falou aí em relação à pressa, né? Se você tem um objetivo que daqueles milagres assim, não, você faz agora e amanhã você já tá milionário, que é a pressa, né? Sim. De querer já ter o resultado sem passar pelo todo o processo. Né? Aí você não tem tempo da estruturação, da criação da base, do aprendizado, né? Exato. De passar pelas experiências. Então, quer dizer, você pode até acontecer de você começar e já ser, mas não se sustenta. Não se sustenta. Aquilo é temporário. É temporário. Passa rápido. Tem um dado que me falaram recentemente. Então, assim, por ano são lançadas 2.000 startups, 2.000 empreendimentos, 2.000 novos empreendedores são lançados. Desses, apenas 11% permanece no mercado. Olha aí. Então, é muito pouco. É muito pouco. Então, assim, por que só os 11? Porque os 11, eles tiveram um propósito, ou eles estão vendo um propósito. E eles dão certo não é num ano. O meu trabalho, por exemplo, eu comecei em 2013. Então, eu tive 2013... 10 anos. Tive 10 anos. 2013, aí fui validar ele até 2017, mais ou menos, 2018. 2019, que eu comecei a trabalhar a situação de apresentar a público o que eu fazia. 2020, pandemia. 2021, pandemia, não dava para ir para o mercado. 2022, que nós estamos indo agora para o mercado, agora 2023, e agora que virou uma solução que já tem compradores. Então, veja, 10 anos. Se eu não tivesse paciência, se eu não tivesse o cuidado de ter essa paciência, eu já tinha desistido, que é o que muitos fazem. E essa desistência, ela é tão maléfica para a gente, pro emocional nosso, que tem pessoas que têm depressão, tem pessoas que elas ficam tão desmotivadas que elas passam a não ver sentido mais no que fazem. Então, elas ficam privadas ali no seu trabalho e às vezes elas voltam para o seu trabalho antigo, quando voltam ou não, voltam para um trabalho ainda menor, assim, em termos de rentabilidade, e passa a começar a ver situações de desespero. Ela começa a não fechar as contas, começa a ter problemas familiares, então tem todo um processo aí emocional. É verdade. Você considera, então, por exemplo, duas principais, ou talvez as maiores no seu ponto de vista, ou não, falha seria a pressa, por exemplo, e não ter propósito, por exemplo, para os empreendedores que estão iniciando, você consideraria? Sim. Então maneira, a pressa, ela vai ser algo que vai acabar com o negócio, o empreendimento rápido, porque na pressa você vai pegar um financiamento no banco, na pressa você vai pedir logo o desligamento da sua empresa e às vezes você não se estruturou financeiramente para passar 6 meses sem renda. Porque empreender é saber que você não vai lucrar no primeiro mês. Você vai, às vezes, esperar 6 meses para começar a cair alguma coisa. Se você for vender para órgãos públicos, principalmente, você pode receber com 30 dias, com 60 dias. Então,
é demorado, não é da noite para o dia. E aí tem prefeitos, por exemplo, tem governadores, né, prefeitos, que tem a emenda já lá dentro, mas tem outros que vão recorrer ainda à emenda, essa emenda vai chegar para poder fazer aquele serviço. Então é demorado o processo. Às vezes está com um projeto lá, já está dentro da prefeitura, mas até chegar a emenda demora. Sim. E você vai viver como? Né? Então você tem que ter já uma renda, você tem que ter um pé de meia para poder fazer. E aí, às vezes, na pressa, você vai para um financiamento, você vai pedir dinheiro emprestado, você vai pedir para um agiota. Então, acaba queimando etapas. É verdade. Em relação a essa pressa, essa velocidade e a dinâmica do empreendedorismo e do trabalho, como é que você lida em relação a isso? Igual você falou das dificuldades. Você, por exemplo, dentro do seu empreendimento, você pode não ter datas fixas, né, de recebimento, né, de entrada de receitas. Sim. Despesas a gente sabe que elas têm... Todo mês, todo mês. Essas daí não atrasam de jeito nenhum, elas chegam mesmo, né? Sim. Como é que você lida em relação a isso com as metas, né? Hoje você já tem metas, você estabelece metas ou não? E se sim, como é que você está lidando com essa dinâmica dentro, né, da sua própria experiência hoje? Então, assim, o meu empreendimento, por exemplo, hoje a gente é considerado uma green tech, né? Hoje a gente vende uma solução para prefeituras, para governos, mais voltada à sustentabilidade. E o que a gente faz? Quando nós fazemos uma venda, essa venda, a gente tem um prazo para receber, a gente estipula em média aí 45 dias a 60. Essa venda sendo concluída, a gente pega esse dinheiro que entrou, esse recurso que entrou, a gente já deixa dentro da empresa, não mexe nesse recurso, porque a gente tem outros serviços a ser feito. À medida que vai se compensando os serviços, a gente vai já vendo o que teve de lucro e vai passando a fazer as atividades. Hoje nós trabalhamos principalmente com contratação direta. Então, um determinado serviço precisa de funcionário, a gente faz uma contratação direta, contrata aquele pessoal, pós-contratação a gente quita, paga Sim. o pessoal e só passa a ter algum rendimento, dizer assim, que entrou um rendimento para o bolso, né, para a empresa, a partir do momento que é compensado para dentro da empresa. Foi compensado dentro da empresa, está aquele recurso lá dentro, tira o que foi despesa, tira pagamento de todo mundo e sobrou aquele montante. Do que sobrou, a gente tira apenas 10% para uso e o restante fica dentro da empresa. Porque a gente sabe que é demorado e tem que sempre estar movimentando, né? Sim. E aí a gente faz nesse formato. Hoje, com o que a gente faz, a gente está atendendo hoje, está indo para atendimento de 14 municípios, que é o que está no nosso radar e a gente já tem projetos sendo feitos. Então, se a gente pegar esses 14 municípios e o que vier, a gente já colocar ali, já distribuir, já fazer algum investimento, você descapitaliza. Você não tem como trabalhar no próximo. E como é alguma coisa muito... não tem uma constância, a gente não sabe se é 30, se é 45, se é 60, você tem que deixar uma renda ali dentro da empresa. Sim, maravilha. Alex, nesse turbilhão, né, de atividade, de trabalho, nós falamos a mente tá o corpo está num lugar, a mente está processando, está trabalhando, Sim. ela está em outro, né? E cada vez mais, quando o empreendimento da gente vai crescendo, mais atividade, mais processamento exige do nosso Sim. cérebro, né? Sim. Em algum momento deu fadiga, você falar assim, rapaz, agora deu um estafa aqui e eu tô preocupado. O que você ali, como é que você usa para dar assim? Não, deixa eu reiniciar meu cérebro aqui para ele voltar a funcionar novamente, como se fosse um computador, né? Tá começa a travar ali, você reinicia e aí ele volta normal de novo, né? Sim, a questão do staff é natural, é comum, né? Porque quanto mais você exige do seu corpo, da sua mente, em dado momento seu corpo ele vai dar algum sinal que está estafado da pressão, do quanto que você está trabalhando. Isso. E aí, justamente nessa questão da staff, o que eu fiz? Eu estava num trabalho, tinha meu trabalho regular, e aí eu desenvolvi a atividade no trabalho e a minha atividade com esse empreendimento que eu ia fazer, que eu estava trabalhando. E aí eu cheguei no momento em que o corpo ele já estava dando os sinais, né? Então, assim, eu estava me estressando, eu não sou de me estressar, sou um cara tranquilo, mas eu tinha situações em que eu estava estressado, mas não de falar com as pessoas estressado, mas no sentido de estressado de querer programar alguma coisa para ser feita dentro do trabalho. Então,
como eu dava aula, como eu era instrutor, dava aula, Certo. então eu tinha umas diretrizes a seguir, eu tinha umas informações a ser dadas, só que aquilo exigia um planejamento para ser feito. Então chegou um dado momento que eu não conseguia planejar mais, a mente não estava processando mais para aquilo. Eu estava só voltado para fazer o que eu tinha em desenvolvimento. E aí eu cheguei no meu gestor, lembro que eu cheguei várias vezes nele e falei, meu gestor, eu tô com o corpo aqui, mas a mente não está mais aqui. Tá mais aqui. Então eu queria que o senhor me desligasse da empresa, porque eu não funciono mais quanto funcionário. Eu não estou mais com a mente focada aqui dentro. Estou com a mente lá fora. E aí fui bem sincero com ele nesse ponto. Falei, não dá. E eu reconheço que hoje eu entrego para o senhor menos de 100%. Eu entrego aí muito menos de 100%. Então, para não entregar 100%, é melhor o senhor me desligar. Não aconteceu o desligamento, mas eu tive que sair da empresa. Porque não dava mais. Então, assim, o corpo ele dá sinais para a gente começa a perceber que não está funcionando. E, assim, qualquer empreendedor, ele vai ter essa percepção. A sua mente ela vai estar voltada só porque você está empreendendo, só para o que você quer fazer ali. Sim. Não adianta você tentar forçar a sua mente para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Fazer duas coisas ao mesmo tempo, outras atividades. Não tem como. Não vai ter o mesmo resultado. Pode até conseguir por um curto período de tempo, mas logo você não... Né, exato. E aí não consegue manter, né? Sim. Aí eu passei a ter essas conversas com o meu gestor. Chegou a um momento em que ele mesmo reconheceu, você não está funcionando aqui. Falei, pois é o que eu falei para o senhor, não está funcionando. Eu preciso ser desligado para mim poder traçar meu caminho. E isso aconteceu, a gente teve desligamento. Quando eu tive o desligamento, é como se eu tivesse saído de uma amarra, ali de um nó, desatou aquele nó e eu comecei a andar, literalmente, para você ter ideia. Eu comecei a desenvolver em 2013, mas o negócio físico só funcionou a partir de 2022. Só que funcionou a partir de 2022. Hoje, 2023, já tem tração, a gente já está produzindo, já está entregando o que a gente faz. Então, se eu não tivesse desligado, eu continuaria amarrado, não teria funcionado, e eu continuaria estressado no local, sem produzir, e tudo aquilo que eu construí dentro daquele local, o respeito, boas práticas, tudo aquilo iria por água abaixo. Então, assim, é muito importante a gente ter essa percepção de quando você não está funcionando mais. Identificar logo. Rápido, né? Sim. E partir para cima, porque, assim, empreender é ter coragem também. Você tem que ter coragem. Se você quer empreender, mas você tem medo, você tem que primeiro tratar seu medo. Trate seu medo. Tenha consciência que demora, que não é fácil. Tem riscos. Tem risco. E são grandes. Tenha consciência que se você tiver família, tudo fica mais difícil. Então, assim, para um jovem hoje, o meu conselho seria, você é jovem, você não tem família constituída. Família que eu digo é filhos, esposa. Você está perdendo tempo em não empreender. Você tem que empreender. Você tem tempo e tem uma coisa que eu não tenho mais. Você pode errar 1, 2 vezes porque você tem uma casa, você tem um lar para voltar. É, verdade. E aí você tem como arriscar. Agora, no meu caso, no seu caso, que a gente já passou os 4.0, o que vai acontecer? A gente não tem mais essa possibilidade de errar. Não tem mais essa volta, não é mais assim, não. Hoje né? O que a gente faz já é sabendo que vai acertar, porque se não for assim, a gente não tem como fazer. Então, tem clientes, por exemplo, que eu não pego, porque assim, eu não vejo certeza ali de um pagamento. Então eu já não pego. Aquele cliente que eu sei que paga direitinho, que está ali em dias, é o que eu pego. Então eu não me permito essa questão do erro, porque eu não tenho esse tempo para ficar corrigindo. Então o jovem hoje, ele tem esse tempo, ele pode errar 1, 2, 3 vezes. E até também, em relação a isso que você está falando, né? Quando você tem um negócio, outras pessoas ou muitas pessoas passam a depender do seu negócio. Então isso quer dizer o quê? Aumenta muito a responsabilidade da gente. Aí não é só a gente que vai ser prejudicado, mas sim um conjunto, né, de pessoas. São fornecedores, clientes, funcionários, sócios, né? Exatamente. Então, assim, a carga da responsabilidade ela é muito grande na hora de tomar essas decisões. Exato. Por isso que na sua sugestão aí, o jovem ele tem uma carga menor
nessa caminhada da vida, né? Porque faz Exato. parte da caminhada, né? Então Sim. ele tem esse momento aí que ele é mais propício, mais fácil para ele tomar essas Sim. ações de empreender e trilhar aí esse caminho aí, né? Eu tenho a oportunidade hoje de estar em muitas escolas, em muitas instituições de ensino, levando um pouco do meu trabalho para essas instituições. E nas instituições de ensino, a gente vê uma classe de alunos já em formação para ir para a universidade, que eles estão como que fossem ali empurrados para a universidade, é forçado, o pai está forçando ele ir. E às vezes aquele caminho que ele está indo, forçado, ele está ali desmotivado. Sim. E geralmente quando a gente conversa com esse pessoal, quando eu converso com ele, eu falo, gente, o que vocês gostam de fazer? Ah, professor, ou às vezes me chamam de tio, que é comum, né? Tio, eu gosto de jogar. Você é bom no que você faz? Você é bom de jogar? Você ganha de muita gente aí, você é bom nisso? Não, eu ganho. Por que você não investe nisso? Ou não fica profissional nisso? Aí tem outras mocinhas, não, o que você é boa? Não, eu sou boa de maquiagem, olha só. Aquela maquiagem ali foi eu que fiz na fulana. Por que você não investe nisso? Então, às vezes, a oportunidade está ali na porta. Você sabe, você é muito bom em fazer alguma coisa, foca naquilo, se aproprie do que você está fazendo, tenha uma formação em cima daquilo ali. Às vezes a faculdade é boa, hoje não desaconselho ninguém a fazer, mas o empreendedorismo hoje, ele está à frente da universidade. Isso é verdade. Porque concordo. O empreendedor, ele é um revolucionário. Ele vê oportunidade onde outras pessoas não viram. Então, assim, a faculdade, ela vai te condicionar a fazer a mesma coisa que outras pessoas já fazem. E às vezes você não tem amor pelo que você vai fazer. Então, se você não vai ter amor na função que você está se formando, para que fazer? Você tem que gostar do que você faz. Então, hoje, eu posso dizer que eu sou feliz no que eu faço. Hoje, quando eu faço os meus trabalhos, em qualquer lugar que eu vou, que eu vejo alguma coisa minha, é uma realização. Eu fico feliz e eu sei que lá no futuro, quando meu filho vê o que eu fiz ali em determinado lugar, ele vai reconhecer que foi o pai dele. Então, isso é satisfação, isso é sentido, o que a gente faz. Então, às vezes você tem a oportunidade, você é bom em alguma coisa, mas você não se apropria disso, você não busca. Você falando dessa realização aí, quando, né, você vê o trabalho, eu também sinto isso aí. Por exemplo, às vezes eu tô viajando por alguma, fora até do estado, aí eu passo por alguma cidade, aí você passa numa loja, entra numa loja e você vê o sistema nosso lá rodando. Rapaz, que satisfação que dá, né? Rapaz, aqui tem um sistema nosso aí. Exatamente. É só você e você mesmo, aquilo ali. Ninguém entende aquela alegria interna que você sente, né? Que o empreendedor, ele introspecto nessa satisfação, não sabe nem expressar, né? Esses pontos aí, Jean, que você sabe muito bem, esses pontos aí que faz o trabalho da gente dar certo e faz o trabalho da gente valer a pena, né? Então, quando você vê seu sistema rodando lá e você se sente feliz todo aquele teu trabalho, todo aquele teu trabalho até chegar àquele ponto. E às vezes você está acompanhado com a família, né? A família, pai, ali foi o senhor que fez. Isso que é felicidade. Então, é muito importante a gente ter isso, saber que a gente só tem uma oportunidade. A vida nossa é só uma. É só uma. Você tem uma oportunidade hoje única de fazer da sua vida algo diferente. Então, trilhar um caminho, ter um foco naquilo que você é bom e caminhar nele, né? Se aperfeiçoar, ter um aprendizado sobre o que você está fazendo e permanecer naquele caminho. Não ficar desviando o foco, né? Hoje, eu não assisto quase TV. Hoje eu não tenho... vou dizer que eu tenho amigos, mas meus amigos hoje é você, que é um amigo pessoal, Patrícia, Raimundo, os meninos que eu conheço aqui, alguns familiares, mas são um grupo bem restrito. Não é questão que você fica introspectivo, não é essa questão. É mais a questão que você passa a ter um tempo menor, às vezes, até para isso, né? E nesse menor tempo, as pessoas que estão ali no teu convívio, que são daquele mesmo meio, é que você tem mais relacionamento, você se vê mais, você conversa mais. E até conhece muita gente, é diferente. Às vezes a pessoa fala assim, eu conheço 1000 pessoas e eu tenho 1000 amigos. Não é igual em rede social, que lá é considerado amigo, por exemplo, né? Você conhece 1000 pessoas, mas quantos amigos você tem? 1, 2, né? O amigo mesmo é que você pode contar na dor, na alegria, na precisão, né? Que tá do seu lado. No compartilhamento da alegria. Então, assim, até para compartilhar,
Por que eu falo que é amigo? Então, lá atrás, quando eu comecei meu processo, foi você, Patrícia, Raimundo, que me deram um suporte técnico, né, para me poder apresentar alguma coisa. Eu falo em termo digital, né, em termos digitais. Então, amigo não é aquele cara que está ali só esperando você dar certo. É aquele cara que te ajuda em algum momento, né? E a gente que é empreendedor, a gente tem esse espírito de quê? Ajudar quem está precisando ali, quem está perto, orientar, às vezes não precisa ser financeiro, mas é uma orientação. Quantas e quantas vezes eu não cheguei, você, Raimundo, Patrícia, falando sobre alguns assuntos, né? Sobre questão de inovações, algumas coisas. Então, muito mais do que financeiro, porque isso aí não entra em pauta, é aquela palavra, aquela frase, um bater nas costas, né? Eu tive várias oportunidades em que eu apresentei meus trabalhos para várias pessoas. As pessoas, não, cara, isso é top, beleza. E você sabia que aquilo ali é um elogio, mas muito mais do que um elogio, aquele abraço do amigo ali, aquele bater nas costas, não, ó, vi você em tal lugar, muito bem. Isso faz você dar um avanço, um passo à frente no que você está fazendo. E a gente nessa área de empreender e de tantas responsabilidades, a gente vai vendo muitas situações, né? E tem muita gente que se aproxima da gente, não sei se já aconteceu com você ou não, mas se aproxima só para as partes boas, né? No caso, né? Só para as boas situações, né? E eu considero assim, o amigo, aquele de verdade, é aquele que suporta o seu sucesso. Exato. Ele suporta e continua acreditando e positivamente e orando para que você continue tendo sucesso. Esse sim Esse é o amigo. Porque é comprovado estatisticamente que a maioria dos amigos, ele é amigo até quando você não tem mais sucesso do que ele. Quando você passa a ter mais sucesso, aí a pessoa não suporta mais. Sim, sim. Aí começa as críticas, aí começa os julgamentos, né? As cobranças, porque... Aí começa as cobranças, né? Aí a gente começa a perceber, pela a idade que eu já tenho, aí você começa a perceber, agora eu tô entendendo. Exatamente. Como é que as coisas acontecem, né? E os verdadeiros amigos, né? Como você falou muito bem, é aquele amigo que vai vibrar com você em tudo que você vai fazer. Então, às vezes, você tá ali fazendo uma ação, é uma ação muito não tão grande, uma açãozinha que para você é grande, mas para o seu amigo, por ele já estar em outro momento, não é tão grande assim, mas ele tá vibrando do mesmo jeito. E isso é importante, porque isso ajuda aquele que está caminhando, começando a dar os primeiros passos, a continuar, a andar. Eu tive participando de alguns eventos aí fora. Nos eventos que eu participei fora, as pessoas sempre falavam, isso aqui é assim e tal, tá muito bom, tá muito bom. E eu sempre falo, olha, eu tive essa oportunidade de apresentar devido a um grupo de amigos meus lá de Araguaína, de Tocantins, que fizeram isso aqui por mim. Que era montar lá aquela apresentação que a gente fez, que eu tive apresentando lá em São Paulo. Então, assim, eu sou um cara também que eu sempre valorizo essas ações. Porque o caminho do empreendedorismo, ele vai ter pessoas muito boas, mas vai ter pessoas ruins no caminho. Sim. As boas a gente conta nos dedos, as que te impulsionam. As pessoas que querem alguma coisa ou que estão ali só margeando algum benefício são muitas, porque empreender é você ver algo que outras pessoas não viram. Quando as pessoas passam a ver o que você viu, muita gente cola ali para poder se beneficiar do que você está fazendo. E aquele amigo verdadeiro, ele nunca vai te falar em um benefício. Ele vai estar te acompanhando, vai estar te ajudando, porque ele quer ter o sucesso. E aí também, outro também que a gente vai aprendendo com o tempo, a experiência. Porque como a gente, na cidade, você conhece muitas pessoas, né? Sim. Aí tem aquele grupo que é o que você considera que são seus amigos, são seus, né? Tem os familiares, tem os parceiros e tal. E tem empreendedores, você considera ali alguns como amigo. E você percebe que tem um grupo que eles sempre te defendem lá fora. Sim. Sem que você esteja presente. Sim. Eu gosto muito disso, porque se a pessoa te defende lá fora
quando alguém tá falando alguma coisa contrário ao que você é e a pessoa entra na sua defesa sem que você esteja presente, fala, rapaz, realmente aquela pessoa ali, Sim. ela aposta em mim de Ela tá andando verdade, né? comigo. Porque a Exato. maioria não tem coragem de entrar na defesa, sabia? Sim, Ouve falar uma coisa, aí passa a acreditar numa coisa que um terceiro ouviu, a pessoa te conhece e tá acreditando numa coisa exatamente. que outra pessoa falou e você tá vendo que aquilo não é verdade, mas você não entra na defesa daquela pessoa, né? Exato. Não é desse jeito que É desse acontece? Não sei jeito. se você já passou por Já, essa, já visualizou esse já contexto. acontece muito. E aí uma coisa que a gente sabe é que quando você empreende, quem vai vibrar com seu sucesso são raros. É como eu falei, são poucos. Você conta no dedo quem vai vibrar com o teu sucesso. A maior parte das pessoas estão apostando que vai dar errado. Que você vai fazer. Tá apostando. Falando, vai falar, não, daqui um ano esse cara quebra. Daqui um ano não vai dar certo. Estão apostando que vai dar errado, por quê? Eles querem que você continue na mesma situação. Seja um funcionário, seja ali uma pessoa que está ali num local, num espaço físico igual ele, esteja na mesma vida que eles estão. E as pessoas não torcem pro sucesso do outro. Os verdadeiros amigos torcem, mas os outros não, eles torcem pelo fracasso. Às vezes Quando ele isso tiver... aqui vai dar errado, isso aqui vai dar errado, você faz uma reunião, não vai dar certo não, vai dar errado, vai dar... Ué, vai dar tudo errado então, ué. Sim, e uma coisa que é importante falar, Jean, é o seguinte, quando você quer empreender, você tem que pegar, começar a fazer uma enquete pessoal. Vá no seu melhor amigo, vá nos seus parentes e comece a falar do seu trabalho, o que você vai fazer, como você vai empreender. Se todo mundo falar negativamente, não dá certo, não dá certo, não dá certo, tá certo. Vá. Todo mundo falar que tá certo, desista. Desiste. Não dá certo. Porque se desse certo, se ele acha que dá certo, ele tinha feito. Ele tinha feito. Tava todo mundo fazendo, dando certo, né? Então, se falar não dá certo. O meu caso, por exemplo, eu trabalho hoje com reciclagem de resíduos. Hoje eu tiro o resíduo e transformo em produto. Quando eu falei isso pela primeira vez, o pessoal dizia, não, você tá louco. Como é que você vai pegar lixo e fazer produto? Não dá certo. Aí falei com outra pessoa. Não, você é louco. Falei com outra. Não, você vai virar lixeiro. Falei com outro. Não, e todo mundo falava, não dá certo. Falei, beleza, então vai dar certo. E aí, por último, falei com um familiar meu, minha mãe. Falei, olha, mãe, eu vou fazer isso aqui. Meu filho, você vai sair do emprego para catar lixo. Falei, vou catar lixo, vou fazer produto, vou fazer com crédito do lixo. E ela disse, não vai dar certo. E aí, eu falei, não, então é o que eu preciso. E continuei. Hoje, o que eu faço já é produto, já é registrado, a gente já tem isso aí como um produto já de trabalho. E a gente hoje está trabalhando com os municípios aqui do Tocantins. Mas a gente já tem proposta para fazer no Rio de Janeiro, proposta para fazer em Santa Catarina, em outros estados. Mas como a gente ainda está no processo de montagem de espaço, tudo bonitinho, a gente não consegue atender lá ainda. Mas para 24, 25 à frente, aí a gente já tem metas aí para atender outros estados. Maravilha, Alex. Alex, como é que você lida hoje? Qual a sua dinâmica hoje de engajamento com a equipe? Por exemplo, se tem sócio, vamos supor, se tem, ou não tem, ou tem funcionários, ou terceiros contratados, né, que você contrata e tem o período de trabalho e tal. Como é que você lida? Como é que você trabalha essas pessoas? Que palavra você leva para eles quando você tem um novo projeto, né? Um trabalho a ser desenvolvido, né? Ou na cidade, ou numa entidade, ou fora. Como é que é essa dinâmica de engajamento, né? De líder, né? De líder, porque o empreendedor ele tem que ter essa pegada da liderança, da motivação, da positividade, né? Sim, então eu gosto muito de trabalhar na contramão do que as pessoas trabalham. Então, assim, hoje minha equipe, ela está concentrada mais em uma equipe feminina. Então, hoje, por exemplo, quando a gente vai construir alguma coisa, eu já contrato pessoas do sexo feminino. Por quê? Porque justamente para criar quebrar, na verdade, uma barreira que existe na mente das pessoas, que serviço braçal, serviço de construção civil tem que ser homens. Eu já levo mulheres. Por quê? Mais fácil o trato. A limpeza é impecável. O trabalho só vou fazer uma vez, porque quando ela faz, ela tem o cuidado de não ter retrabalho, que é uma palavra que eu não suporto. Tem que refazer um serviço. Então, eu não tenho retrabalho.
é um trabalho limpo. E a outra questão, a gente passa a dar uma cultura diferente para esse segmento, né? Para as mulheres. Então, quando uma mulher vê outra mulher trabalhando, ela já vai lá na empresa e fala: como é que você conseguiu? Quem é seu patrão? O que que você faz? Como é que você faz? Então, gera assim um engajamento com aquele pessoal. E é essa mulher que a gente ajuda ela também a empreender, porque sair da sua casa e passar a trabalhar fora é um empreender. Ela começa a ver que ela consegue fazer. A gente começa a lidar com essas pessoas, né, para ajudar elas a ter essa consciência. A outra questão é que, por exemplo, quando a gente trabalha, eu não pago um salário fixo ali. Não, pago um salário mais a produção. Então, quanto mais elas produzirem, mais elas ganham. Então, é salário mais produção. Quanto mais produzir, mais ganho. Para quê? Para que estimular ela a produzir. Então, ela vê que é produção. Então, às vezes, ela não vai produzir muito, mas ela sabe, no final do mês, quanto que ela ganhou, porque foi o esforço dela. Então, ela começa a ver que quanto mais esforço, mais renda ela tem. E a gente tem uns trabalhos também que aquela funcionária, ela não tem uma função específica, por exemplo, ela não entra hoje levantando um bloco, sendo uma pedreira de alvenaria, e ela vai continuar aquilo ali. Não. O foco nosso é que essa mulher, ela saia dali uma gestora. Sim, que ela se desenvolva, né? Se desenvolva, que ela seja gestora de outras pessoas para desenvolver aquele projeto. Então, é capacitar aquela pessoa para se tornar uma mestre de obras ali daquele setor. Às vezes, a gente, como trabalha muito em cidades, a nossa ideia é pegar essa mulher e ter ela fixa ali naquela cidade para ser representante ali da nossa marca. Daquela região. Naquela porque eu não consigo estar em todo local, mas eu quero uma pessoa treinada para aquela região. Então, ela sabe qual é o produto, ela sabe como é o trabalho, quem são as pessoas. E a ideia nossa é capacitar mulheres. Maravilha. Homens podem trabalhar conosco? Claro, a gente não tem essa distinção de sexo. Mas a prioridade para trabalhos é mulheres. Então, homens, claro, são bem-vindos para trabalhar, não tem problema. Mas no trabalho de execução, a gente coloca mais a preferência são por mulheres. Maravilha. Maravilha, Alex. Conta pra gente um pouco agora sobre o seu empreendimento, né? A gente falou, né, partes dele aí, mas conta um pouco aí pra gente essa ideia, qual é o propósito, o que você resolve no nosso mundo, no nosso planeta, né? Sim. E o que você resolve na vida das pessoas, principalmente voltado para a parte das cidades aí, que é um dos objetivos, né? Sim. Então, hoje a gente trabalha, hoje se intitula uma Green Tech, né? Que é uma empresa que ela trabalha para atender governo, mas na pegada sustentável. E por que a gente fala que é uma Green Tech? Porque hoje a gente resolve um problema que é justamente os resíduos. Hoje, quando nós atuamos numa cidade, por exemplo, a gente recolhe, faz um monitoramento ali. Primeiro a gente faz uma pesquisa junto ao município, saber como é que é a destinação, onde são destinados, quais são os pontos de coleta, os dias de coleta, a gente faz toda uma pesquisa antecipada. Depois dessa pesquisa, a gente leva até o gestor, fala como que a gente vai atuar. E aí nós recolhemos todo e qualquer tipo de resíduo, já monta lá o processo para recolher todo e qualquer tipo de resíduo, tem a destinação correta para onde vão os resíduos, tudo direitinho. A gente tem o trabalho de hoje de montar uma associação nos municípios que não tem, para que essa associação ela faça a triagem do resíduo, tanto o plástico, o papelão, o vidro, o metal, e a gente ensina essa associação a ganhar dinheiro com isso. Como é que eles vão, para onde eles vão vender cada material, à exceção do plástico. O plástico não é vendido. A gente reutiliza o plástico. E nessa reutilização do plástico, a gente transforma esse plástico em concreto. E aí nós temos uma segunda agora, que é uma segunda empresa, né? Que é o segundo empreendimento nosso, que é a que faz a construção. Então a gente produz um concreto a partir do resíduo plástico nas cidades e dentro das cidades a gente faz a edificação de alguma obra pública. A gente tem uma obra agora recente que a gente vai fazer 2 galpões em uma cidade. São 2 galpões, 360 metros quadrados, a partir do resíduo coletado dessas cidades. E aí, nesse processo de construção, nós empregamos mulheres. A gente não é que não emprega homem, mas é a preferência nossa de contratação são mulheres. E são contratações locais, pessoas locais que a gente treina, a gente qualifica esse pessoal para receber
essa profissão, para elas começarem a desenvolver essa profissão. Em cada região, em cada cidade, em cada projeto que está em cada lugar, você vai usar as pessoas... Só as pessoas locais. Exatamente. Exatamente. Que são de lá, né? Porque o nosso foco, Jean, mais do que fazer, é a gente ajudar alguém a ter sucesso com a nova profissão. Então, aquela mulher, por exemplo, às vezes ela é uma dona de casa, ela tem uma Bolsa Família como renda, ela não tem um outro tipo de renda. E dependendo da cidade, não tem possibilidade de ter um novo emprego. A gente qualifica essas pessoas, treina elas com o nosso material, com produto, e faz com que essa pessoa tenha uma oportunidade de emprego. Então, por exemplo, uma pedreira hoje de alvenaria, ela trabalhando direitinho todos os dias, ela vai estar ganhando uma faixa de R$3.800. Não é ruim. Não. R$3.800. E são R$3.800 que ela vai ver que não é físico, não é esforço físico. Sim. É habilidade. A gente ensina essas mulheres a serem hábeis naquela função. E aí, o que que isso volta para o município? Então, tudo que a gente entrega para o município, o que ele nos paga, retorna em ICMS ecológico. Nosso Tocantins hoje, ele é um dos estados que mais paga ICMS. Então, volta para o estado 13%, para os municípios, perdão, 13% do que eles nos pagam. Então, de repente, um serviço que a gente vai executar na cidade, ele deu R$100 mil, volta 13 mil para o município. Todas as ações que nós fazemos no município durante um ano, de dezembro a novembro, elas vão sendo contabilizadas no finalzinho de novembro. O município ele sabe quanto que eles vão receber, que é um retorno em ICMS ecológico. Então, assim, por que nosso trabalho hoje ele está focado num propósito? Porque a gente não entrega só um serviço, a gente entrega um trabalho em que ele é um trabalho permanente. Sim. Uma vez que nós entramos no município, que a gente começou a atuar, esse município ele não nos deixa de lado, porque ele sabe que quanto mais a gente trabalhar no município, mais renda ele vai ter. Sim. E a gente gera educação, a gente gera economia para o município, porque ele teria que destinar esse resíduo às vezes para Palmas, para Araguaína, outra região, e a gente trata o resíduo dentro da cidade. E aí dentro da cidade a gente gera uma política ESG, que hoje é uma realidade em todos os municípios, né? Que é cuidar do resíduo dentro da cidade. E aí uma outra coisa que a gente faz, que é tão importante quanto, é que nosso recolhimento ele se dá justamente dentro das escolas. Nossos recipientes de coleta do plástico a gente leva para dentro das escolas, passa a fazer uma educação empreendedora com as escolas e ensina esse pessoal a recolher da forma correta. Pede para os alunos levarem o resíduo para dentro da escola, a gente faz esse ensino com os alunos e aí esses alunos eles são educados a tanto destinar da forma correta quanto a, se ver algum resíduo fora, trazer para dentro da escola e colocar lá. Sim. Então, quando a gente faz o trabalho, toda a população ela tem um benefício. E aí, por que eu falo do propósito? Porque no dia que eu estiver em uma cidade ou em outra cidade, acompanhado com a família ou um amigo, e só a gente vê o trabalho sendo feito, as pessoas tendo um modo de vida diferente, isso já é satisfatório. Você sente bem, você vai sentir já realizado, aquela realização. Você sente realizado. Né? Então, por isso que eu falo, é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que financeiro. É propósito, é você ver que o que você se propôs a fazer dá certo. E hoje a gente tem uma questão muito importante que é o quê? O nosso planeta está superaquecendo. Por quê? Hoje a gente tem uma produção enorme de plástico, uma produção enorme de resíduo, de lixo. E esses resíduos não forem tratados, a gente vai ter mais calor, né? Sim. E aí, infelizmente, a gente vai ter perdas de animais, perda de vida humana, porque um calor, como a gente está passando, vai ter um maior índice de mortes, né? Principalmente idosos. E a gente tem uma série de problemas. O que nosso trabalho faz é mitigar esses problemas. E o que a gente faz hoje, a gente tem o privilégio de ser reconhecido hoje nacionalmente como solução única no nosso país, né? Hoje o que a gente faz, essa entrega que a gente faz é única. E aí, por esse reconhecimento, a gente tem hoje propostas para os estados, para fazer em outros estados. Só que como a gente já começou o processo, né? Aqui a gente está com várias demandas, a gente está atendendo algumas demandas, né? E aí, a partir do momento que a gente fechar o estado nos atendimentos, a gente vai partir para um próximo estado. Olha aí, bom demais. Alex, nós estamos chegando aqui, chegando ao final, né, da nossa agradável conversa. Sim. E muito obrigado, quero lhe dar os parabéns pelo
por você, por essa pessoa que a gente já conhece já há algum tempo, por esse empreendedor, por essa visão. Eu fico bastante feliz em saber que existem pessoas assim que querem e estão fazendo, resolvendo problemas reais da humanidade. A gente pode falar dessa maneira, né? Sim. Então ficamos muito felizes e queria que você deixasse uma mensagem aí, né, para nós aí, para a galera que tá assistindo o podcast, uma mensagem final para todos aí, a que você desejar. Sim, então só agradecer a oportunidade de estar falando um pouco sobre os nossos trabalhos, sobre essa vida de empreendedor, e agradecer também pela amizade, pela parceria que a Norte hoje ela dá esse suporte aí para a minha empresa, né, para a Polinorte. E para quem está nos assistindo, a mensagem ela é basicamente o que nós conversamos durante todo o podcast. Empreender é necessário, mas você tem que ter coragem, paciência, que é o principal, e você tem que ter as pessoas certas do seu lado. Pessoas certas que eu falo são amigos verdadeiros do seu lado, que vai te apoiar naqueles momentos mais difíceis, naqueles momentos que você está ali querendo desistir. Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, mas quando acontecer, o seu propósito de empreender vai valer a pena. Hoje eu posso falar que eu não estou rico e nem vejo riqueza financeira no que eu faço, mas hoje eu tenho a satisfação de saber que daqui 1 ano, ou melhor, daqui 10 anos, quando os meus filhos estiverem maiores, eles vão ver o que o pai dele conseguiu fazer, né? O que conseguiu fazer em benefício deles, em benefício de outras famílias também. Então, muito mais do que dinheiro, qualquer que seja empreendedor, você tem que pensar no que você vai deixar de herança para os seus filhos, para a sua prole. O legado, né? Então, isso que é importante, é o legado. Qualquer que seja o empreendimento que você vá, pense no seu legado. O que você vai deixar para a sua prole, para o seu próximo. Então, se isso for justificável, vá em frente. Se for só financeiro, pense um pouco mais. Mas, no mais, ver um propósito e ir à frente. O financeiro ele tem que ser a consequência. Consequência. Há uma consequência boa, né? Sim, do trabalho, necessário. Né? E nunca ela ser em primeiro ser o propósito, né? Nunca. Que seja a consequência, né? A consequência. Isso é o que faz a gente... Porque se a gente fosse não pensasse dessa maneira, dificilmente teria alguma coisa inovadora no mundo, né? Exato, exatamente. Porque assim, existem as coisas inovadoras porque a gente deseja resolver alguma coisa independente do que você vai receber de benefício com aquilo. Né? Exato, é dessa maneira? É dessa maneira. E quando você conversa, por exemplo, sobre empreender com alguém, qualquer empreendedor que tem ali um propósito, ele conversa um dia todinho sobre o material dele, o que ele vai fazer, conversa tudinho. Ele tem assunto para o dia todo. Quando você não tem aquele propósito, é resumido em algumas horas, ou 2, 3 horas ali, e acabou o assunto. Não tem mais o que falar. Não tem mais o que falar. E tem um conhecido meu que ele fala uma coisa importante. Qualquer empreendimento ele tem que ter resposta para 3 porquês. Então, se você conseguir responder 3 porquês, você está no caminho certo também. Então, por que você vai fazer? Aí você responde, por quê? Aí você tem que ter uma resposta na sequência. E por quê? Aí você responde. Se você conseguir responder os 3 porquês... Passou nessas 3 peneiras aí, né? Você está no caminho certo. Maravilha. Muito obrigado, Alex. Muito obrigado você, pessoal, que ficou aí vendo e ouvindo, né, o nosso Nortecast. Quero agradecer muito. E siga-nos nas nossas redes sociais. E até mais. E até mais. E até mais. Tá ótimo.